E aí, gente, bom dia, tarde ou noite. Depois daquela primeira videoaula sobre partículas idênticas, vamos tentar explorar um exercício onde a gente vai usar como sistema nosso velho conhecido poço quadrado infinito, né? A gente trabalhou com ele na física quântica 1 e ele é um dos sistemas mais simples da gente trabalhar, mas que ao mesmo tempo nos dá várias noções, várias respostas sobre como aplicar uma certa teoria. Então, nós vamos usar o poço quadrado infinito hoje, com essa diferença aqui, duas partículas não interagentes. As duas partículas não interagem entre si, mas estão colocadas ao mesmo tempo no poço quadrado infinito. Beleza? Então vamos começar relembrando o que a gente viu na quântica 1 para uma partícula só, no que diz respeito às energias e às autofunções. Então você tem aqui uma partícula de massa m num poço quadrado infinito de largura A, Azinho minúsculo aqui, né? Então ele está confinado entre 0 e A, e essas paredes em x igual a 0 e em x igual a A são infinitamente altas, formando aí uma condição de contorno para a gente ter que zerar a função de onda nesses pontos. Em termos de energias, você tem esse resultado aqui em que as energias elas dependem do quadrado do número quântico aqui, né? Você tem uma constante formada para h cortado ao quadrado, π ao quadrado, 2m ao quadrado. E aí, essas energias elas vão crescer conforme o número quântico. Então, se a gente tiver no estado fundamental, n vai ser 1, a energia, nós vamos chamar ela aqui de E1, desculpa. Se ele tiver nos primeiros estados excitados, né, o primeiro estado excitado vai ter n igual a 2, a energia vai ser igual a 4E1. Segundo estado excitado, a energia vai ter n igual a 3 aqui, então nós vamos ter 9E1, depois 16E1 e assim sucessivamente. As autofunções, elas têm essa característica de seno aqui, né? Para poder zerar tanto em 0 quanto em A, você vai ter senos conforme o seu número quântico aqui para formar as autofunções. Beleza? Isso tudo a gente viu na quântica 1. Para duas partículas, nós vamos seguir a sequência que a gente viu lá na última videoaula. Primeiro se perguntar distinguíveis ou indistinguíveis e depois bósons ou férmions. Como que vai ficar cada caso? Vamos discutir agora cada caso previamente para o estado fundamental. Como que ficaria o estado fundamental de partículas distinguíveis, o estado fundamental de bósons e o estado fundamental de férmions. Então, aqui no cantinho, eu coloquei as autofunções individuais, porque se a gente lembra bem da aula passada, são elas que a gente usa para construir o sistema de duas partículas distinguíveis, ou de dois bósons, ou de dois férmions, né? Para duas partículas distinguíveis, fiz os ajustes aqui, peguei a autofunção lá que a gente discutiu na videoaula passada, psi n1 e n2 para x1 e para x2. O que isso significa? Você vai ter duas partículas, chamei uma de 1 e a outra de 2, e elas vão ter os respectivos números quânticos que a gente vai chamar de n1 e de n2. Certo? Se as partículas são distinguíveis, essa aqui é a autofunção. Era simplesmente multiplicar a autofunção da primeira partícula com a autofunção da segunda partícula, porque você tem certeza que x1 está no estado quântico n1 e você tem certeza que x2 está no estado quântico n2. Quando você joga essas autofunções individuais aqui nas autofunções, seu resultado é esse aqui. Para o estado fundamental, n1 vai ser 1 e n2 vai ser 1 também, porque as duas partículas podem ocupar o estado quântico n igual a 1. Então, seu resultado vai ser psi11 para partículas distinguíveis, vai ser aí o seno de π sobre AX da primeira partícula vezes o seno de π sobre AX da segunda partícula, com energia igual 2 vezes E1. Você simplesmente soma, a energia da primeira partícula vai ser E1, a energia da segunda partícula vai ser E1. Você soma, né? As duas vão ter o número quântico n igual a 1, porque pode para partículas distinguíveis.
Se você tiver bósons ou férmions indistinguíveis, você tem que usar aquela simetrização da função de onda, né? Funções de onda pares ou simétricas para bóson e você usa para bósons e você usa o mais dessa equaçãozinha aqui, autofunções ímpares ou antissimétricas para férmions e você usa esse sinalzinho negativo aqui. Como que fica o estado fundamental em cada caso? No caso dos bósons, olha, eu peguei aqui, antes de olhar o estado fundamental, vamos ver a autofunção genérica aqui para os bósons. Você tem aqui, né, vamos voltar aqui para trás, jogando esses senos aqui, aqui e aqui, você tem essa configuração aqui, onde, como são partículas indistinguíveis, você não sabe distinguir entre x1 e x2, né, a partícula que tiver entre x1 e x2, então você vai usar a probabilidade de x1 estar no estado quântico N1 e x2 estar no estado quântico N2, ao mesmo tempo que, como você não consegue distinguir, você tem que contar a probabilidade de x1 estar no estado quântico N2 e x2 estar no estado quântico N1. Como você não sabe diferenciar, a única coisa que você sabe eu tenho duas partículas, uma está em x1, outra está em x2, uma está num estado quântico e a outra está num outro estado quântico, mas você não sabe qual que é qual, por elas serem indistinguíveis. Então você conta aí as duas probabilidades com essas autofunções simétricas para os bósons e antissimétricas para os férmions. O estado fundamental para bósons podem ocupar o mesmo estado quântico. Então esse N1 aqui pode ser 1 e N2 também pode ser 1. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar com esse aqui 1 e 1, você vai ficar com a mesma coisa duas vezes. Então você vai ter um psi 1 para o estado fundamental, que vai ter a mesma cara lá que a gente viu para o estado fundamental das partículas distinguíveis. Repito aqui que eu falei na videoaula. Não é que os bósons se tornam distinguíveis por eles estarem no estado fundamental, mas como eles estão no estado fundamental e podem todo mundo estar juntinho ali no mesmo estado, você vai ter uma autofunção parecida lá com a do caso de partículas distinguíveis. Beleza? Ela se torna um pouco mais simples e acaba ficando parecida com o caso das partículas distinguíveis, pelo fato de que os bósons podem sim ocupar o mesmo estado quântico. No caso, estamos falando do estado fundamental ou de menor energia. A energia para esse estado fundamental, para dois bósons idênticos, também vai ser duas vezes E1. E1 para o primeiro bóson, E2 para o segundo bóson. Quando você tem férmions, você tem aqui o sinal negativo e você não pode usar N1 e N2 com o mesmo número. Beleza? Então o que vai acontecer? Seu estado fundamental não vai ser psi 1 para dois férmions, vai ser psi 2. E aí você, com esse lado da função de onda, você sabe que uma daquelas massas está na posição x1, a outra está na posição x2, uma tem energia correspondente a n igual a 1, a outra tem energia correspondente igual a n igual a 2, mas você não sabe qual que é qual. Então, esse lado aqui da autofunção vai ser a partícula que está no x1 tem n igual a 1, a partícula que está no x2 tem n igual a 2. Esse outro lado aqui da autofunção vai denotar a probabilidade da partícula que está em x1 tem n igual a 2 e a partícula que está em x2 tem n igual a 1. Você não sabe qual que é qual, você tem que trabalhar com uma autofunção que leve em conta as duas probabilidades. E aí, você não vai ter como energia do estado fundamental duas vezes E1. Você vai ter E1 para uma das partículas e 4E1 para outra partícula, porque ela tem que estar obrigatoriamente no estado n igual a 2, se a primeira está no estado n igual a 1. E aí a sua energia do estado fundamental de dois férmions vai ser de 5E1. Beleza? Agora, tendo dado uma pincelada nisso, vamos passar para os nossos exercícios envolvendo simulações. Essas simulações, elas são de um site chamado QVIS,
né, que seria The Quantum Mechanics Visualization Project, que é feito pelo Departamento de Física da Universidade de St. Andrews, que é a Universidade da Escócia. Então o pessoal desenvolveu algumas simulações que a gente pode acessar na internet por esse endereço aqui, que eu vou repetir na descrição do vídeo, e que permite a gente visualizar com um pouquinho de liberdade tudo isso que a gente falou aqui. Beleza? A partir de agora, então, nós vamos passar lá para o website lá da Universidade de St. Andrews, do Departamento de Física, acessar o QVIS e ver aí, primeiro, relembrar primeiro as autofunções para o estado fundamental, para o estado fundamental não, para o caso do poço quadrado infinito, para uma partícula só, e depois nós vamos passar para o exercício que eles propõem lá para nós, para bósons e férmions. Então agora nós estamos visualizando o site, né, da Universidade, do Departamento de Física da Universidade de St. Andrews, que disponibilizou para a gente aqui, ó, o QVIS. E aí, tem aqui várias simulaçõezinhas de mecânica quântica. A gente vai escolher aqui, a que a gente precisa é essa aqui, ó, partícula em uma caixa unidimensional. É o nosso famoso poço quadrado infinito. Então ele abre aqui a simulação em que você visualiza a autofunção entre 0 e L0, ele chamou de L0 a largura do poço, e te pede para clicar entre os níveis aqui para você poder visualizar a autofunção. Então essa aqui, por exemplo, ó, a autofunção de E2, tem essa cara aí. A autofunção para E3, você vê lá que E3 tem 9 é 1, E2 tem 4 é 1. Aqui nós temos E5. E aí você tem aqui rapidinho, né, a característica da função, da autofunção π minúsculo. Se você clicar aqui, ele vai te dar a densidade de probabilidade, né? Então vamos voltar aqui para o estado fundamental, densidade de probabilidade, né? O estado fundamental tem a maior probabilidade da partícula estar no meio, né, no meio do poço entre 0 e L0. E aí você pode ir brincando com esses outros estados aqui. E aí o QVIS ele te dá alguns desafios para fazer, né? Tá, nós vamos fazer o da simulaçãozinha de bósons e de férmions, tá? Aqui eu estou só apresentando o website e a partir de um caso bem conhecido, que é o caso aqui do poço quadrado infinito de uma dimensão só, de uma partícula só. Agora vamos acessar então a simulação falando de bósons e de férmions, que é o nosso objetivo. Vamos achar ela aqui. Onde é que está bósons e férmions? Aqui, ó. Bósons e férmions é essa aqui. Clicou, ela vai simular, ela vai aparecer. Então tá aqui. Tá aparecendo a densidade de probabilidade, aqui a autofunção e a densidade de probabilidade. Obviamente se trata de uma coisa bidimensional aqui, ó, por causa de x1 e x2. Aliás, não é que seja bidimensional, é uma função de duas variáveis, né? Você vai precisar, inclusive, de 3 dimensões no espaço para enxergar isso, por conta de, né, do valor dessa função de duas variáveis, no caso psi, quando você toma o valor de x2 e x1 para diferentes regiões do espaço. É isso que você está enxergando aqui. Embaixo você está enxergando o módulo quadrado de π, que vai funcionar como densidade de probabilidade. Beleza? Aqui, nos controles aqui, está marcado que você tem duas partículas distinguíveis. Então, as duas no estado fundamental, que a gente já tinha previsto lá anteriormente, e ele está te mostrando como que é aquele seno de x1, seno de x2 que a gente viu, né, no início aqui desse vídeo. Então ele está te mostrando tridimensionalmente como que é o comportamento e como que é o comportamento do módulo quadrado. Então esses são as duas partículas distinguíveis. Vamos passar agora para dois bósons indistinguíveis. Eles podem ocupar o mesmo
aqui, ó, a mesma energia no estado fundamental. Os dois podem ocupar E1. Então você confere aqui que o caráter aqui da autofunção realmente não mudou quando você transita aqui entre duas partículas distinguíveis e dois bósons idênticos. Continua a mesma coisa. Dois bósons idênticos têm autofunções pares, né? Então, se você apertar esse botãozinho aqui para trocar as partículas de lugar, também não vai fazer efeito, ó. Autofunções pares ou simétricas, né? Simétricas em relação a um eixo central aqui. Que mais que a gente vê? Se a gente passar agora para dois férmions indistinguíveis, nota que a gente pega a partícula 1, ele já deixa a partícula 1 no estado E1 e a partícula 2 no estado E1, mas para férmions a gente viu que isso não é possível. Então, como que era o estado fundamental dos férmions, de dois férmions idênticos, né, colocados no poço quadrado infinito, você tem aqui que subir um dos dois. Então, aqui você tem a primeira psi, levando em consideração os férmions, né, no estado quântico 1 no estado quântico 1, o outro no estado quântico 2. Se você trocar elas de lugar, você vê aqui como o psi é antissimétrico ou ímpar aqui, ó, em relação a esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse eixo aqui que fala que x1 é igual a x2, se você trocar a partícula de lugar, você acaba espelhando a autofunção psi. Né? Esse eixo aqui funciona como um espelho, e aí você acaba trocando de lugar ali os pontos de mínimos e de máximos dessa autofunção para o caso de dois férmions indistinguíveis. Nota que se você troca as partículas, você também tem que trocar elas de nível aqui, né? A partícula que ele está falando que é azul aqui, né? Apesar de que não tem jeito de você colorir dois elétrons, mas ele está representando um com a cor azul e o outro com a cor verde. Se você troca os dois de lugar, você obrigatoriamente tem que, né, trocar os dois níveis E1 e E2 de lugar aqui. A densidade de probabilidade, como ela é módulo quadrado, você apertar para trocar as duas de lugar, ela acaba não alterando, né? Ela continua aqui a mesma coisa. Beleza? Então, esse é o tipo de coisa que esse site QVIS permite a gente a fazer. Então agora, a partir de agora, eu convido vocês a acessar o site, tá lá na descrição, e a brincar com isso aqui, ó. Bom, gente, quando vocês tiverem terminado de brincar aqui com essas simulações para acabar de visualizar como que fica a autofunção em cada caso, passa aqui para a aba de Challenges, que vai ter algumas perguntas aqui que ele vai te fazer e vai marcar os seus pontos aqui caso você acerte ou erre essas questões. Mas antes, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as características de cada caso? Quando você tem duas partículas distinguíveis, não existe o requisito de simetria. Então, você não vai ver simetria da densidade de probabilidade em relação a esse eixo aqui, ó. Você vai ter os picos alinhados com o eixo XY. Ó. Se você vê picos alinhados com o eixo XY, então repara como esses picos, esses XY não, né? X1 e X2. Você vai ver como esses picos aqui estão alinhados com X2 e esses aqui alinhados com X1. Ó. Por que isso acontece? Porque você está com duas partículas distinguíveis em que não existe a condição, o requerimento de simetrização. Lembra? Simetrização é obrigatória para bósons e férmions. Então aqui, você vai trocando aqui de lugar essas energias, você vê sempre picos alinhados com os eixos e não há a simetrização da densidade de probabilidade. Beleza? O que acontece com os férmions? Quando você tem dois férmions, há sim a simetrização da função de onda. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar para esse eixo aqui
o eixo y igual a x e olhar duas coisas. Como que estão os picos aqui? Eles estão simétricos em relação a esse eixo ou antissimétricos? Aqui você vê claramente que eles estão antissimétricos, né? Esse aqui está para baixo, esse aqui está para cima. E olha a densidade e probabilidade aqui nesse eixo, ó. Ela tende para zero, porque x1 não pode ser igual a x2. Beleza? Como que fica para dois bósons? No caso, então, você vê, olha esse eixo aqui, ó, como que a função as autofunções em relação a esse eixo, esse eixo aqui, ó, que eu estou marcando aqui, x1 igual a x2, para o lado de cá desse eixo e para o lado de cá desse eixo, a autofunção tem a mesmíssima cara. Beleza? Mesma coisa com a densidade e probabilidade. Além do que, na densidade e probabilidade, o eixo x1 igual a x2, ele vai ter, os maiores picos vão estar por aqui, porque os bósons podem sim ficar no mesmo estado quântico e mais, eles vão ter aquela tendência a se agrupar. Então, gente, brinca com essas possibilidades que essa simulação te dá, clica aqui na aba de Challenges e faz o exercício, né? Então, baseado no que eu acabei de falar, ele te fala aqui que são duas partículas com duas energias diferentes. Se são duas energias diferentes, você já elimina essa resposta aqui, ó. Não é possível falar pelos gráficos. Só não vai ser possível você falar em que sistema de duas partículas que você está quando você tiverem energias iguais. E aí pode ser dois bósons ou dois férmions idênticos. Quando ele falou que tem dois bósons idênticos ou duas partículas distinguíveis. Aqui, como ele falou que as energias são diferentes, ou é bósons ou é férmions aqui no caso. O que a gente vai olhar para cá? Olha para a autofunção, traça y igual a x, vê que do lado de cá e do lado de lá, de y igual a x ou x1 igual a x2, você tem a mesma coisa e que os maiores picos estão na densidade, que os maiores picos da densidade e probabilidade estão em x1 igual a x2. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está falando dos bósons, submete aqui, ele vai te explicar por que você acertou. Então continua fazendo os desafios dele aqui, vê se você consegue acertar todos. Qualquer dúvida, você me chama para a gente discutir. E aí por hoje foi só, beleza? Valeu!